Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. My dear brothers and sisters in the Lord Jesus, Meus queridos irmãos e irmãs no Senhor Jesus, when I came here last year, quando eu vim aqui o ano passado, I never realized that I would come here a second time. eu não imaginava que viria tão cedo uma segunda vez. And what I saw in Brazil last year E que eu vi o ano passado made a very great impact upon me. proporcionou um grande impacto em mim. And I've been sharing my experiences in Brazil wherever I went in the world. E em cada lugar que eu vou no mundo inteiro eu tenho partilhado o que eu experimentei aqui no Brasil ano passado. In a special way, what I saw and experienced at Canção Nova Especialmente aquilo que eu vi e experimentei aqui na Canção Nova. both the programs in this place as well as meeting people and seeing this whole campus impressed me very much. Tudo aquilo que aconteceu aqui no Rincão e também em todos os lugares aqui na Canção Nova me impressionaram demais o ano passado. And it seemed to me to be like a minor miracle. E a mim apareceu como sendo um milagre especial de Maria. I'm happy that this place is now renewed even in a still greater way. Eu estou feliz de ver que até mesmo aqui o Rincão está mais novo, mais bonito. And I pray that these 4 days will be days of great grace and great blessings to each one of you. E eu oro para que realmente esses 4 dias sejam dias de muita graça, de muita bênção para cada um de nós. Well, I was wondering what to speak to you today, Hoje, quando eu estava buscando no Senhor o que poderíamos falar, because I don't want to repeat what I said last year. porque eu não tenho a intenção de repetir o que já falei o ano passado, And I forgot what I said last year. e então eu me esqueci o que eu falei o ano passado. But Father Jonas reminded me that today is a day of the Eucharist. Mas o Padre Jonas me lembrou que hoje é o dia da Eucaristia. When I asked him at breakfast time what is the theme of this convention, what is the specific theme for today? Quando eu perguntei para ele se havia um tema específico para o encontro e se havia um tema específico para hoje. And he said today is the day of the Eucharist. E o Padre Jonas disse, hoje é o dia da Eucaristia. And being a Thursday, we know that in the Catholic Church, every day of the week has a special focus. E como hoje é quinta-feira, nós sabemos que a Igreja Católica tem uma focagem, um olhar especial para a Eucaristia. And Thursday is the day of the Blessed Sacrament. Quinta-feira é o dia do Santíssimo Sacramento. And also this Jubilee year is a year of the Eucharist. E também o ano jubilar é o ano da Eucaristia. And when Father Jonas read from the prophecy of Isaiah, E quando o Padre Jonas leu agora de manhã da profecia de Isaías, then I realized that the verse that he quoted was a verse that was the theme of St. Luke's Gospel. e eu então percebi que as palavras que foram lidas são as palavras que são o tema do Evangelho de São Lucas. Because St. Luke's Gospel is a gospel above all of evangelization. Porque o Evangelho de São Lucas é, acima de tudo, o Evangelho da evangelização. It's a gospel of the Eucharist. É o Evangelho da Eucaristia. And I'd like to speak today E eu, to you e eu gostaria de falar hoje com vocês about what the Eucharist meant for St. Luke. o que a Eucaristia era para São Lucas. Every gospel ends with the narrative of the resurrection and of the apparitions of Jesus. Todos os evangelhos terminam com a narrativa da ressurreição e das aparições de Jesus ressuscitado. And in St. Luke's Gospel, Mas no Evangelho de São Lucas, the last chapter, chapter 24, o último capítulo, que é o capítulo 24, gives us the narrative of the apparitions of Jesus to his apostles. nos dá a narrativa das aparições de Jesus aos seus apóstolos. Many of these narratives in all the 4 Gospels are similar or even the same. Muitas dessas narrativas das aparições nos 4 evangelhos são similares ou até mesmo iguais.
But in chapter 24 of St. Luke, we have a story of the apparition which is not in the other three Gospels. Mas no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, nós encontramos uma história de aparição que não está nos outros três evangelhos. And chapter 24 of St. Luke's Gospel is one of the greatest chapters of the whole Bible. E o capítulo 24 do Evangelho de São Lucas é um dos capítulos mais longos de toda a Bíblia. And I would wish that every one of you, when you leave this hall and go to your rooms, would read that chapter slowly and devoutly. Então eu espero que hoje mesmo, quando você sair daqui, você dê uma boa leitura nesse capítulo 24 com muita calma, com muita profundidade. But to understand that chapter, Para entender esse capítulo, I must also read the first chapter of Luke's second book, the Acts of the Apostles. mas para entender esse capítulo eu preciso ler também o segundo capítulo do outro livro de São Lucas, que é o Atos dos Apóstolos. The first chapter. O primeiro capítulo. Because both these books are really one book, the Gospel of St. Luke and the Acts of the Apostles. Porque esses dois livros, na verdade, são praticamente um livro só. O Evangelho de São Lucas e o Atos dos Apóstolos. The Acts of the Apostles begin where the Gospel of St. Luke ends. O livro Atos dos Apóstolos começa exatamente quando termina o Evangelho de São Lucas. So now with this introduction, I would like to begin speaking to you about both these two chapters, chapter 24 of St. Luke's Gospel and chapter 1 of the Acts of the Apostles. Então, nessa primeira palestra, eu queria falar sobre exatamente isso para vocês. O capítulo 24 do Evangelho de São Lucas e o capítulo 1 do Atos dos Apóstolos. In chapter 1 of the Acts of the Apostles, Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, we read something very beautiful and striking. nós lemos alguma coisa muito bonita e interessante. We read there that Jesus appeared to his apostles for 40 days. Nós lemos que Jesus apareceu para os seus apóstolos por 40 dias. Now, why did Jesus appear to his apostles for 40 days? Então, por que Jesus apareceu para os seus apóstolos por 40 dias? For 3 years, Jesus ministered to the people by preaching and by healing. Por 3 anos, Jesus ministrou ao seu povo pela pregação e pela cura. This was the first period of the ministry of Jesus. Foi o primeiro período do ministério de Jesus. And then you have a smaller period of 40 E days. depois você tem esse pequeno período de apenas 40 dias. When Jesus appeared to the apostles after his resurrection. Quando Jesus apareceu para os seus apóstolos depois da ressurreição. And then you have a still smaller period of 9 days. Depois você tem um outro período pequeno de 9 dias. When the apostles came together after the ascension of Jesus, waiting for the Holy Spirit. Quando os apóstolos se reuniram depois da ascensão de Jesus, esperando pelo Espírito Santo. So I'd like you to have before your mind these 3 columns. Então mantenha isso bem claro na sua mente, essas 3 colunas. The 3 years of preaching and healing, Os 3 anos de pregação e cura, the 9 days of the apostles waiting for the Holy Spirit. os 9 dias dos apóstolos esperando pelo Espírito Santo. But what connected the first period with the third period is this intermediary second period of 40 days. Mas o que liga o primeiro período para o último período é esse período intermediário de 40 dias. And these 40 days are very, very important. E esses 40 dias são muito importantes. That's why all the Gospels end with telling us what happened in these 40 days. Essa é a razão pela qual o Evangelho termina nos dizendo o que acontece nesses 40 dias. You know, 40 days is a very important biblical number. Você entende que 40 dias é um número bíblico muito importante. Moses fasted for 40 days Moisés jejuou por 40 dias, to prepare himself to receive the law of God. esperando receber o Senhor, nosso Deus. Elijah, the greatest prophet, fasted for 40 days. O grande profeta também jejuou. Elias também jejuou por 40 dias. Jesus began his ministry by fasting for 40 days. Jesus também começou o seu ministério jejuando por 40 dias. And Jesus would end his ministry by spending 40 days appearing to the apostles. E Jesus vai terminar o seu ministério passando esses 40 dias com os seus apóstolos. Those first 40 days was to prepare Jesus for the people. Os primeiros 40 dias foram para preparar Jesus para o povo.
But this second 40 days was meant to prepare the church for the people of God. E esses outros 40 dias foram para preparar a igreja para o povo. Have you understood what I'm saying? Entenderam tudo o que foi dito? You like what I'm saying? Estão gostando do que está dizendo? Now, what happened in those 40 days? Então, o que aconteceu nesses 40 dias? Why did Jesus appear to his apostles for 40 days? Por que é que Jesus apareceu para os seus apóstolos por 40 dias? For three reasons. Por 3 razões. First of all, to tell them that he was risen, even though they thought he was dead. Primeiro de tudo, para que ficasse bem conhecido que ele estava ressuscitado dos mortos. That he was alive. Que ele estava vivo. And that he would be with them always. E que ele estaria com eles sempre. This is the first reason why Jesus appeared to them. Esta é a primeira razão pela qual Jesus apareceu por esse tempo. Has any religious leader ever told his followers that he was not only alive, but that he would be with them always? Algum outro líder religioso chegou a dizer aos seus seguidores que ele estaria vivo e com eles todo o tempo? No one but Nenhum Jesus. outro, só Jesus. The second reason why Jesus appeared to the apostles A segunda razão pela qual Jesus apareceu esse tempo para os seus apóstolos was to tell them they would have to continue his work. era para dizer a eles que eles teriam que continuar o seu trabalho. Jesus had told them first, as I live, you also will live. Jesus já tinha dito a eles, assim como eu vivo, vocês vivem. The life of Jesus now enters into the church, into you and into me. A vida da igreja, a vida de Jesus agora está em vocês, assim como está em mim. As St. Paul says, I live, but really not I. Jesus lives in me. Assim como São Paulo diz, eu vivo, mas não sou eu quem vivo, é Jesus quem vive em mim. But now Jesus would tell the apostles, as the Father has sent me, so do I send you. E agora Jesus vai dizer aos apóstolos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. It's not that the mission of Jesus was over and the mission of the church now begins. Não é que a missão de Jesus terminou e agora a missão da igreja começava. But rather the mission of Jesus flows into the mission of the church. Na verdade, a missão de Jesus tem continuidade na missão da igreja. What beautiful words of Jesus, as the Father has sent me, so do I send you. Por isso essas lindas palavras de Jesus, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. That's why God told to Isaiah, whom shall I send? Por isso o Senhor disse a Isaías, quem enviarei? And Isaiah was anticipating the answer of the church. Your answer and my answer, send me. E Isaías estava antecipando a resposta da igreja, a sua resposta, a minha resposta, e enviai-me. And what did Jesus tell the apostles? E o que Jesus disse aos He apóstolos? told them they had to continue his work. Ele disse a eles que eles tinham que continuar o seu trabalho. He told them you have to go to every place in the world. Ele disse, vocês têm que ir em cada canto do mundo. You have to preach the gospel to every human being. Vocês têm que pregar o evangelho a cada ser humano. You have to heal every sick person. Vocês têm que curar a todos os doentes. You have to deliver everyone that is possessed. Vocês têm que libertar todos os que estão possuídos. Each gospel gives us his idea of this mission of Jesus. É o evangelho que nos dá a sua ideia de Jesus, da missão de Jesus. And St. Luke's idea of the mission of Jesus is this one. E a ideia do evangelho de São Lucas sobre a missão de Jesus é esta. Jesus told the apostles, you will be my witnesses. Jesus disse aos apóstolos, vocês serão minhas testemunhas. My witnesses to the ends of the world. Minhas testemunhas até os confins do mundo. Has any religious leader ever told his followers that you have to go to the whole world and preach the religion to every person and heal all the sick and deliver everyone that is possessed? Algum líder religioso alguma vez falou para os seus seguidores que devem ir a todo mundo, a curar todos e libertar todos? No one but Jesus. Nenhum, só Jesus. What a tremendous responsibility Que responsabilidade tremenda for you and for me. para você e para mim. At the same time, what an incredible privilege Ao mesmo tempo, que privilégio incrível that we can do what Jesus did. que nós possamos fazer o que Jesus fez. Jesus told the apostles in John's Gospel chapter 14,
Jesus disse aos seus apóstolos no Evangelho de São João, chapter 14, capítulo 14, verse 12. versículo 12: If you will to believe in me, se você crê em mim, you will do what I have been doing. você fará o que eu faço You will do even greater e things. fará ainda coisas maiores. And that's the second reason why Jesus appeared to his E apostles. esta é a segunda razão pela qual Jesus apareceu aos seus apóstolos, To tell them that they, and now you and me, have to take the place of Jesus in the world. para dizer-lhes que eles, e agora você e eu, temos que tomar o lugar de Jesus no mundo. Perhaps the only Bible people will ever read is the Bible they see in us. The only Bible people will ever read is a Bible that they see in me. Talvez a única Bíblia que as pessoas podem ler é a Bíblia que está em você, que está em mim. The only Jesus people will ever meet is a Jesus they see in me, in you. Talvez o único Jesus que as pessoas encontram é o Jesus que você apresenta, que eu apresento. And the third reason why Jesus appeared to the apostles E a terceira razão pela qual Jesus apareceu aos seus apóstolos was to tell them that you would not be able to do this work alone. foi para dizer-lhes que ele não seria capaz de fazer o seu trabalho sozinho, But they would need a special help. mas que eles iriam precisar uma ajuda especial. He told them to wait. Ele disse a eles que esperassem Wait to receive power. para receber o poder. From where? De onde? Not from the earth, Não da terra, but from above. mas do alto. And what was that power? E qual foi esse poder? Not some force or energy, Não é alguma força, alguma energia, but a person, mas é uma pessoa, the Holy o Spirit. Espírito Santo. That's why Jesus appeared to the apostles. Esta foi a razão pela qual Jesus apareceu aos seus apóstolos. As he told the apostles in Acts chapter 1 verse 8, Como ele disse aos seus apóstolos no último capítulo, versículo 8: you'll receive power from on high, vocês vão receber o poder do alto, and then you'll be my witnesses even to the ends of the world. então serão minhas testemunhas até os confins do mundo. All my life I lived in Bombay. Toda a minha vida eu morei em Bombaim, na I Índia. never realized that one day I would come to Brazil. Eu não imaginava que um dia eu poderia estar no Brasil. I've been now to all the places in the world except the Arctic Circle and the Antarctic Circle. Eu já estive em todos os lugares no mundo, exceto o Círculo Antártico, que é lá no gelo, e o Círculo Ártico. And that's what Jesus meant when he said, you will be my witnesses to the very ends of the world. E é o que Jesus imaginava no seu coração quando disse: vocês serão minhas testemunhas até os confins do mundo. Has any religious leader ever given his followers, promised his followers such a tremendous power as Jesus did, the power of the Holy Spirit? Será que algum líder religioso deu aos seus seguidores a força e o poder que Jesus deu aos seus apóstolos? No one but Jesus. Nenhum outro líder, só Jesus. And therefore, I can't understand how people can compare Christianity with any other religion or with any other philosophy. Então nós podemos entender por que o cristianismo é superior a toda e qualquer outra filosofia, a toda e qualquer outra religião. It is something different, something unique. É alguma coisa totalmente diferente, é único. But now I want to speak about the most important thing for this session. Mas agora vamos à coisa mais importante dessa primeira colocação. All that I've said is still by way of introduction. Tudo o que eu disse até agora, de uma certa maneira, é uma introdução. I told you Jesus appeared to the apostles for three reasons. Eu disse a vocês que Jesus apareceu aos seus apóstolos por 3 razões, But that is not quite correct. mas não estava lá muito correto. There was another reason why Havia Jesus uma appeared. outra razão pela qual Jesus A apareceu. reason that was behind these four reasons. Uma razão que estava por trás dessas razões todas. Because Jesus knew that his apostles would not be able to do his work unless first they received healing and deliverance. Foi porque Jesus compreendia que os seus apóstolos não seriam capazes de realizar o seu trabalho se eles não recebessem antes cura e libertação. And you may tell me, but where does that they say this in the Bible? E aí você poderá me dizer, mas aonde que está isso na Bíblia? And this is said very clearly in the Gospel of Luke chapter 24. E eu digo para vocês, isso está muito claro ali no capítulo 24 de São Lucas. One day, Um dia, two disciples
of Jesus were coming from Jerusalem to Emmaus. dia, 2 discípulos de Jesus estavam indo de Jerusalém para Emaús. What was that day? Que dia foi aquele? It was a Sunday. Era um domingo. It was the third day after the crucifixion of Jesus. Era o terceiro dia depois da crucifixão de Jesus. They could not travel on the Sabbath. Eles não podiam viajar, caminhar no sábado. They waited for the next day, Sunday. Eles esperaram então para o dia seguinte, o domingo. And this is how the narrative begins. E é assim que a narração começa. These two disciples were traveling from Jerusalem to Emmaus. Esses 2 discípulos estavam viajando de Jerusalém para Emaús. Why were they leaving Jerusalem and going back to Emmaus? Por que eles estavam deixando Jerusalém e voltando para Emaús? The story tells us why. A história nos conta. They had seen their leader crucified and dead. Eles tinham visto o seu líder ser crucificado e morto. They had seen all the apostles run away. Eles tinham visto todos os apóstolos fugir. They had heard that one of them betrayed Jesus, another one denied Jesus. Eles tinham ouvido e tinham visto que um dos apóstolos negou Jesus e o outro outro apóstolo tinha traído Jesus. That was the end of their dreams. Era o fim dos seus sonhos. And they felt now they had to close one chapter. Eles sentiam agora que deviam fechar esse capítulo, fechar esse livro. And they said, let's go back home. E eles diziam, vamos voltar para casa. They had left their homes before, maybe some months or years before. They had left their homes. Eles tinham deixado as suas casas alguns tempo antes, talvez alguns meses, alguns anos, To follow Jesus, para seguir Jesus, to be his disciple. para ser discípulos de Jesus. Because what Jesus said made them have a new vision for their country. Porque aquilo que Jesus dizia fez com que eles tivessem uma nova visão a respeito das suas vidas, do seu país. They had never heard anyone speaking in the way Jesus spoke. Eles nunca tinham ouvido ninguém falar da maneira como Jesus falava. They never saw anyone healing and casting out demons like Jesus did. E nunca tinham visto alguém curar e repreender os demônios como eles tinham visto Jesus. Oh, it was exciting to be with Jesus. Era uma coisa excitante para eles. What a great privilege to be the disciple of Que Jesus. privilégio era ser um dos discípulos de Jesus. And suddenly, on Good Friday, their dreams were shattered. E de repente, naquela sexta-feira, os seus sonhos se acabaram. Their hopes were over. As suas esperanças foram terminadas. And they must have said to themselves, what a big mistake we made. E eles talvez estivessem dizendo a si mesmos, qual foi o grande erro que nós cometemos? We left our families to join the family of Jesus. Nós deixamos nossa família para seguir a família, para ser da família de Jesus. And the family of Jesus is no more. E a família de Jesus não existe mais. We left our jobs in order to work for Jesus. Nós deixamos os nossos empregos para trabalhar no trabalho de Jesus. And the work of Jesus is not there anymore. E o trabalho de Jesus não existe mais. Let's go back home, Vamos voltar para casa. back to our families. Vamos voltar para nossas famílias. Try to get our job back. Tentar obter de volta os nossos empregos. And as they were traveling, you could see how sad they were. Enquanto eles estavam caminhando, você pode imaginar o quanto eles estavam tristes. And now something happens. E mais alguma coisa aconteceu. A stranger joined them on the way. Um estrangeiro juntou-se a eles no caminho And he began to talk to these two disciples. e começou a falar com esses 2 discípulos. And he asked them, why are you so sad? E ele perguntava, por que vocês estão tão tristes? He said, I've never seen people so sad as you are. Ele dizia, nunca vi pessoas tão tristes como vocês estão agora. And they were surprised and told a stranger, have you not heard what has happened in Jerusalem the last 2 days? E com surpresa eles disseram a esse estrangeiro, você não viu o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos 2 dias? And the stranger said, what things? E esse estrangeiro disse, que coisas que aconteceram? And they shared with the stranger their 2 great burdens. E eles então partilharam com esse estrangeiro o seu sentimento de tristeza, os seus ferimentos. And the first burden was the one whom they loved so much and whom they hoped so much had died, was crucified. E a primeira partilha que eles fizeram, a primeira ferida do seu coração, foi de aquele, contando de que aquele que eles tanto amavam, em quem eles tanto esperavam,
tinha sido morto na cruz. And the second burden was the hopes on changing the whole world, on bringing about the kingdom of God was now over. E a segundo ferimento, eles partilharam de que a esperança que eles tinham de um novo mundo, a esperança do reino de Deus instalado na terra, tinha sido deixada, tinha morrido essa esperança. And they said these words, we had hoped. E eles disseram essas palavras: nós tínhamos esperança, We had hoped. nós tínhamos esperança. The two great burdens of each one of us are the same even today. Os ferimentos de cada um de nós são os mesmos ainda hoje. There can be no greater burden than the loss of some loved one. My only son, my beloved wife or husband has died. Todos nós temos esse tipo de ferimento, ou um filho que se foi, um esposo que deixou o lar, esse tipo de ferimento de perda. The greatest burden is a personal burden, the loss of some loved one. O grande ferimento é o ferimento que a pessoa sente de ter perdido alguém que ama, That he may have died suddenly. ou que morreu de repente, He may have left the family for no reason. ou deixou a família sem uma razão. He may have betrayed the trust I put into him. Talvez tenha cometido uma traição. That is everyone's greatest burden, the loss of someone whom we loved and whom we trusted. É o grande ferimento dos tempos atuais e de todos os tempos, a perda de alguém que você amava, de alguém em que você confiava. And the second burden is the loss of the security in which we trusted. E o segundo ferimento é a perda da segurança na qual nós nos apoiamos. The loss of our home and now we are refugees. Perda do nosso lar e a gente se transforma em refugiado. The loss of our job or our business and now we are paupers, poor people. A perda do emprego ou do trabalho e a gente se tornar uma pessoa pobre, uma pessoa carente. A failure in school or in college. Uma nota baixa numa escola, no colégio. And these are the two burdens these two disciples had. E esses eram os ferimentos, os dois ferimentos principais que esses dois discípulos tinham. And when this happens, hope disappears from my life. Hope. A esperança que desapareceu das suas vidas. The greatest ultimate burden is a burden of despair. O último ferimento, o ferimento maior, é o ferimento da desesperança. When I have no more hope, Quando eu não tenho mais esperança, when life is not worth living anymore, na vida não tem mais sentido de ser vivida. and suicide is the only answer. E o suicídio acaba sendo a única resposta. We had hoped, they said. Nós perdemos a esperança. Now what did the stranger do? Então o que esse estrangeiro fez? Now you can recognize by now that stranger was no stranger. It was Jesus himself. Claro, vocês sabem que o estrangeiro não era um estrangeiro, era o próprio Jesus. And Jesus noticed in his two disciples the three great emotional burdens of every human being. Então Jesus reconheceu nesses dois discípulos os três ferimentos mais comuns de The todo first ser humano. burden is sadness. Primeiro ferimento, a tristeza. Sadness because they lost someone and because they lost hope in the future. Tristeza porque eles perderam alguém e porque eles perderam a esperança no futuro. The apostles were sad. Os apóstolos estavam tristes. How often we read in the last chapter of the Gospels the saying, they were sad. Quantas vezes nós lemos no final de cada um dos evangelhos a expressão, eles estavam tristes. And even today, E mesmo hoje, as I've been down helping people all over the world, I would say the greatest hurt and grief of people is sadness in the heart. nesse trabalho que eu tenho de evangelização, cuidando das pessoas, eu percebo que a grande dificuldade no coração das pessoas é a tristeza no coração. Which can be so great that there are not even tears in the eyes. Uma tristeza tão profunda que nem mesmo as lágrimas vêm aos olhos. The sadness is only deep in one's heart. A tristeza no mais profundo dos seus corações. The apostles were sad. Os apóstolos estavam tristes. The second thing that happened to the apostles was they were filled with doubt. A segunda coisa que aconteceu com aqueles apóstolos é que eles estavam cheios de dúvidas. How often we read that the apostles doubted? Quantas vezes nós lemos que os apóstolos duvidaram? When they heard people saying Jesus was alive, they did not believe. Quando eles ouviram as pessoas dizendo, as mulheres dizendo
que Jesus estava vivo, eles não acreditaram. For 3 years, when they saw Jesus healing people, they believed in Jesus. Pelos 3 anos, quando eles viram Jesus curando as pessoas, eles creram. Peter could tell Jesus, to whom else would we go? You only have the words of eternal life. Pedro chegou a dizer a Jesus: a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. The apostle could tell Jesus in John's Gospel chapter 6, we believe that you are the Son of God. Os apóstolos dirão a Jesus no Evangelho de São João, capítulo 6, você é o Filho de Deus. And now there was no more faith, E agora não havia mais fé, only doubt. somente dúvidas. Man's second greatest burden when a person cannot and does not trust anyone any longer. O grande ferimento do ser humano, a grande machucadura do seu coração é quando ele não acredita mais. They cannot even trust God, Ele não acredita nem mesmo mais em Deus. especially if you are betrayed by someone close to you. You lose all trust in every human being. Especialmente se você foi traído por alguém em quem você confiava, você perde a confiança em qualquer outra pessoa. You cannot trust even the church anymore, Você acaba não acreditando nem mesmo na igreja, even the priests, nem mesmo nos padres, even God. nem mesmo em Deus. Can you imagine a person that is only having doubt in their heart and no faith? Imagine então como fica a fé de uma pessoa que só tem dúvidas no seu coração. It's like a living corpse. É como um corpo que está caminhando sem vida. And the third burden Jesus saw the apostles was fear. E o terceiro ferimento que Jesus encontrou naqueles apóstolos era o medo. The apostles were now filled with fear. Os apóstolos estavam agora cheios de medos. When they saw Jesus being crucified in that terrible way on the cross. Quando eles viram Jesus sendo crucificado daquela maneira terrível na cruz. When they saw or heard about the agony of Jesus in the garden, the scourging of Jesus at the pillar. Quando eles viram a agonia de Jesus no Monte das Oliveiras, a agonia de Jesus sendo flagelado diante de When Pilatos. they saw Jesus carrying the cross on the way to Calvary. Quando eles viram Jesus carregando a sua cruz no caminho do Calvário, They were terrified. eles ficaram They were terrificados. afraid the same thing would happen to them. Eles tinham medo que a mesma coisa acontecesse para eles. John's Gospel says they were behind closed doors for fear of the Jews. Eles tinham, o Evangelho nos diz que eles tinham as portas fechadas, com medo dos judeus. How often we read in the last chapters of the Gospels, the apostles were afraid. They were afraid. Quantas vezes nós lemos nos finais dos Evangelhos, dizendo os apóstolos estavam com medo, os apóstolos estavam com medo. And even today we have seen that perhaps the third greatest burden of people is fear. E hoje mesmo, nos dias de hoje, nós vemos que o que mais afeta o coração das pessoas é o medo. Yesterday we met in São Paulo a young lady who was afraid even of Jesus. Ontem nós encontramos em São Paulo uma jovem dizendo que ela tinha medo até mesmo de Jesus. Afraid even of the crucifix. Tinha medo até do crucifixo. Afraid even of God. Tinha medo de Deus. What is a person's life if that person is just full of fears? O que é a vida de uma pessoa? A vida de uma pessoa cheia de somente medo. Fear to be alone. Medo de ficar sozinho. Fears of darkness. Medo da escuridão. Fears of the future. Medo do futuro. Fears that he person may have cancer or even AIDS. Medo de contrair uma doença como câncer ou And AIDS. the apostles were filled with fears. E os apóstolos estavam ali cheios de medos. And Jesus said to himself, E Jesus disse a si mesmo: how can I use these apostles for my work of evangelization if they were sad people, doubting people and fearful people? Como é que Jesus disse a si mesmo? Como é que eu posso usar os apóstolos para o meu trabalho se eles estão cheios de medo, estão cheios de dúvida, estão cheios de descrença, de medo? And Jesus knew he had first to free them, to heal them from sadness, from doubt and fear, before sending them to evangelize the world. E Jesus então percebeu: eu preciso primeiro curá-los dos seus medos, das suas tristezas And doubt. e das suas dúvidas. And that's why the first thing Jesus did for his church was to give them inner healing and deliverance. Então a primeira coisa que Jesus disse é que pensou e imaginou é que tenho que trazer cura e libertação. Have you understood what I'm trying to say? Tá claro para vocês? Sim? All right. Now the most important thing, the last thing. Agora, o mais importante, How did Jesus heal them and free them from sadness, from doubt and from fear? então como é que Jesus curou e os libertou da tristeza, da dúvida e do medo? Number one, Número 1, he freed them from doubt
by explaining to them the Bible. Ele os libertou da dúvida, explicando para eles o que aconteceu. Jesus told them, he says, don't you know from the law and the prophets that the Messiah had to suffer and in this way to enter into his glory? Jesus explicou para eles: vocês não leram nas Escrituras e nos profetas que o Messias teria que sofrer e morrer para salvar o mundo? And thus enter into his glory. E então entrar na sua glória? And then Jesus began to explain to them the whole Old Testament. Então Jesus começou a explicar a eles todo o Antigo Testamento. Jesus gave them a real Bible class. Jesus deu a eles um curso bíblico, He explained to them every prophecy, everything in the Old Testament. explicando a eles cada profecia do Antigo Testamento. This is the first thing Jesus does for even us today. É a primeira coisa que Jesus faz conosco ainda hoje. The very first step in our healing and deliverance is to listen to the Word of God. Primeiro passo na cura e na libertação é ouvir a palavra de Deus. And as they listened to Jesus speaking to them about the Word of God, what happened to them? Enquanto eles ouviam Jesus falar para eles a respeito das Escrituras, o que aconteceu com eles? Something happened not only to their minds, Alguma coisa aconteceu não somente em suas mentes, now they were enlightened, não somente no seu entendimento, but more important to their hearts. mas muito mais importante no seu coração. The hearts were being healed. Os seus corações estavam sendo Doubts curados. was leaving them. A dúvida estava deixando eles. They said to one another, but not our hearts burning. Eles diziam um para o outro: nosso coração não está queimando. Like yesterday when we prayed over somebody in São Paulo, he said, everything inside me is burning. Ontem mesmo estava rezando por uma pessoa em São Paulo e ela dizia: meu corpo parece que está em chamas, Which is a biblical sign of the wrong things being burnt away. o que é um sinal bíblico das coisas erradas sendo queimadas. And the good sign of the Holy Spirit's fire now entering one's heart. E o bom sinal do fogo do Espírito Santo penetrando o coração dessa pessoa. My dear brothers and sisters, the Eucharistic Jesus will also heal us to the proclamation of His word from every doubt in our lives. Meus queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia também vai curar os nossos corações de toda e qualquer dúvida. And as you listen to God's word these 4 days, every word of God will bring a deeper and deeper healing and freedom from every doubt you may have in your life. E nesses 4 dias, cada coisinha que você for ouvindo da palavra de Deus, aos poucos vai curando você e vai tirando de você toda e qualquer dúvida. How did Jesus heal them from sadness? Como que Jesus curou-os da tristeza? We are sad when somebody we love is not there anymore. Nós nos tornamos tristes quando alguém que nós amamos não está conosco de repente. A little child will cry when he cannot see his mother. Uma criança que chora quando não pode ver a mãe. But once the mother comes back, this child is full of joy and will run to the mother. Mas quando a criança reencontra a mãe, ela corre para abraçá-la. And how did Jesus free them from that sadness? E como que Jesus os libertou desta tristeza? By revealing himself to them. Revelando-se a si mesmo para eles. As they went close to the town of Emmaus, Quando eles estavam chegando próximos da cidade de Emaús, Jesus was now making as if he was leaving them. Jesus fez como que estivesse continuando no caminho. And they told Jesus, well, why don't you come to our home E eles convidaram que ele entrasse and nas have suas supper with casas us? e que ceasse com And eles. Jesus went to their home. E Jesus entrou nas suas casas. And I'm sure in the home, Jesus must have talked to them even much more. E dentro da casa, Jesus conversou e continuou falando com And a eles. certain joy began to come into their hearts. Então a alegria começou a voltar aos seus corações. And then at a certain moment, they recognized that stranger to be Jesus. Então, num certo momento, eles reconheceram que aquele estrangeiro era Jesus. All sadness left their hearts. Toda a tristeza deixou seus And corações. joy was now filled into them. Então a alegria entrou de novo entre eles. Jesus frees us from sadness by His presence. Jesus cura da tristeza através da sua presença. There was not only the Word of God that heals us, but the presence of Jesus in the Blessed Sacrament. Então não é somente a palavra de Deus que nos cura, mas também a sua presença no Santíssimo Sacramento. Yesterday we came back from São Paulo after healing mass very late. Ontem voltamos de São Paulo depois de uma oração de cura bem tarde. Well,
not yesterday, it was this morning at 3 o'clock. Na verdade, não foi ontem, foi esta madrugada, às 3 horas da manhã. And then at breakfast time, I met Father Jonas. Então hoje, agora pela manhã, encontrei com o Padre Jonas. And then of course he embraced me. E ele chegou próximo de mim, me abraçou. And he said, "Que alegria." E ele disse que alegria. So he was filled with joy. Então ele foi preenchido de alegria. How much more will we be filled with joy when we recognize Jesus to be with us? Quanto mais nós precisamos nos encher de alegria quando reconhecemos que Jesus está conosco. Jesus said, "I will be with you always." Jesus disse, eu estarei com vocês sempre. It's only the presence of Jesus will heal us from every sadness. É apenas a presença de Jesus pode nos curar de qualquer tristeza. His presence will heal every wound in the heart. A sua presença pode curar qualquer machucadura no coração. His presence will wipe every tear from our eyes. A sua presença vai enxugar cada lágrima dos seus olhos. And the last thing Jesus did E a última coisa que Jesus fez was to heal the apostles from fear. foi curar aqueles apóstolos do medo. Now how did Jesus heal them from fear? E como Jesus curou-os do medo? By making them aware that His presence was not needed. His presence of the church was now needed. Fazendo com que eles compreendessem que a sua presença física não era mais necessária, e sim a presença da igreja. The moment they recognized Jesus, He disappeared from them. No momento que eles reconheceram Jesus, no mesmo momento Jesus desapareceu. And Jesus was telling them, "Well, now I don't need to be with you physically. E Jesus estava dizendo para eles com essa atitude, eu não preciso mais estar fisicamente com I'm vocês. present with you in the fellowship of my disciples in the church." Eu estarei com vocês na união dos meus discípulos dentro da igreja. And this is what happened. E é isso que acontece. The moment Jesus left them, No momento que Jesus os deixou, they went back to Jerusalem. eles voltaram para Jerusalém. Once again they said, "Now we know what to do. Mais uma vez eles disseram, agora nós sabemos o que Now we fazer. know Jesus is not dead, he's alive. Agora nós sabemos que Jesus não está morto, ele está vivo. And now we know that the kingdom of God will come into this world." Agora nós sabemos que o reino de Deus virá a esta I can terra. imagine how they went back to Jerusalem, almost running. Eu posso imaginar como que eles voltaram para Jerusalém, quase correndo. They wanted to tell the apostles that Jesus is really alive. Eles queriam dizer aos outros apóstolos que Jesus realmente estava vivo. And when they went to that upper room, Quando eles chegaram naquela sala superior, the same upper room where the apostles had clothed themselves for fear of the Jews, na mesma sala onde Jesus falou e ceou com eles e curou os medos deles, they saw the apostles also filled with joy. ele trouxeram aos apóstolos toda a alegria. And they told his two disciples, "Yes, Jesus appeared even to us." E eles disseram, esses dois discípulos, sim, Jesus apareceu também a nós. And as they had fellowship with the other apostles, every fear disappeared. E quando começou essa partilha entre os apóstolos, todo o medo foi embora. Why are we afraid? Por que eu tenho que ter medo? Because we feel we're alone. Porque eu me sinto sozinho. There's nobody with us. Eu penso que ninguém está comigo. But once you have the support of brothers and sisters who love you or with you, there's no more fear. Mas quando você tem o suporte, o apoio de irmãos e irmãs que estão com vocês, você não tem mais medo. When a child misses his mother, is afraid. Quando uma criança perde a sua mãe, ela fica com medo. But once he sees his mother back, no more fear. Mas quando ela vê a sua mãe chegar de volta, não há mais And medo. this is how Jesus healed them from fear. E essa é a maneira pela qual Jesus curou-os dos medos. By telling them in this way, they have to belong to the fellowship of his body. Então, dizendo a eles, vocês devem pertencer o meu corpo. And then they shared with one another. Então eles partilharam entre eles. And then Jesus appeared to them at the end of the Gospel of St. Luke. Então Jesus apareceu a eles no final do Evangelho de São Lucas. Now that the church was complete, Agora que a igreja estava completa, those two disciples back again in the church, aqueles dois discípulos de volta para a igreja. Jesus could now appear to his completed church. Então Jesus agora aparece para a sua igreja completa. And then he told them E ele diz a eles that they would have to preach the gospel. que eles devem pregar o Evangelho. What gospel? Que Evangelho? The remission of sins, the forgiveness of O sins. perdão dos pecados. And then Jesus told them
that he was leaving them, Então Jesus disse a eles que ele estava os deixando, but he would send them the Holy Spirit. mas ele lhes mandaria o Espírito Santo. And the Gospel of St. Luke ends in this way. E o Evangelho de São Lucas termina dessa maneira. And they worshiped Jesus, E a adoração de Jesus, and the hearts were filled with an unspeakable joy. e seus corações foram repletos de uma alegria inexplicável. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus is the same today as he was yesterday. Jesus é o mesmo hoje como ele era ontem. And we are the same today as Jews were 2,000 years ago. E nós somos os mesmos hoje como os judeus eram há 2000 anos atrás. And if in your hearts at this moment there is a sadness in your life, E se na sua casa ou na sua vida há tristeza nesse momento, which nothing can ever take away from you, como se nada pudesse tirar essa tristeza de você. if there is in your mind doubts, doubting everything, even God, Se há em sua mente dúvidas, dúvida de tudo, até mesmo de Deus. if there is in your whole person fears of everything, Se em toda a sua pessoa há medos de todos os tipos, let us know that Jesus has come to free us from every doubt in our life. saibamos que Jesus veio para nos livrar de todas as dúvidas, Through the proclamation of His word, através da proclamação da sua palavra, through the proclamation of His good news. através da proclamação da sua boa nova. Jesus has come to take away from our lives every sadness, Jesus veio para tirar da minha vida qualquer tristeza, by give us an experience of His presence, dando-nos a experiência da sua presença, especially in the Eucharist, a sua presença em especial na Eucaristia, of His presence in the Mass. a sua presença em especial na missa. And Jesus has come to free us from every fear we have, E Jesus veio para nos tirar todo e qualquer medo, by reminding us nos lembrando that we are not individuals, que nós não somos indivíduos, we are not alone, nós não somos sozinhos, that we cannot deal with life alone. que nós não podemos enfrentar a vida sozinhos. We need help. Nós precisamos de We need ajuda, the support nós precisamos de of our apoio brothers and sisters. de nossos irmãos e irmãs. As the Vatican Council reminds us, E como o Concílio Vaticano nos lembra, those who believe in Jesus aqueles que creem em Jesus and accept His gospel e aceitam o seu and Evangelho receive the Holy e Spirit recebem o Espírito Santo, now become one family, se tornam uma the família, family of God, a família de Deus. and God is our Father, E Deus é nosso Pai. and we are brothers and E sisters. nós somos irmãos e irmãs. We become one body, Nós nos tornamos um corpo, but Jesus as a head, quando Jesus é a cabeça. and we are His members. E nós somos os seus membros. Some His hands, some His feet. Alguns são o pé, outros os braços, as mãos. We are all members of the one body, Somos todos membros de um corpo. and we become the temples of the Holy Spirit. E nos tornamos templos do Espírito Santo. But Jesus, the cornerstone of that temple, E Jesus, the cornerstone, the principal stone of that temple. Jesus sendo a pedra angular desse templo. And each one of us as a living stone in that one big temple. E nós, cada um de nós é uma pedra viva neste belo templo. And in this way, again to use the words of the Vatican Council, E dessa maneira, novamente eu vou usar as palavras do Concílio Vaticano. will then become a sacrament, a sign to the whole world. Todos nós nos tornaremos um sacramento, um sinal para todo o mundo. And the words of Jesus Himself, E as palavras de Jesus mesmo nos diz: we will become witnesses nós nos tornaremos suas testemunhas to the ends of the world. até os confins da terra. Amen. Amém. Enquanto o Padre Rufus falava, o que mais vinha no meu coração é isso: esse Jesus está presente no nosso meio. Ele não é um Jesus que era, Ele é um Jesus que é. Ele não é um Jesus que fez isso com os discípulos de Emaús, Ele é um Jesus que faz agora com os seus discípulos, porque nós também somos, infelizmente, mas é verdade, atacados por essas três coisas: a dúvida, o medo e a tristeza. Impressionante o que é a palavra de um discípulo de Jesus, de um apóstolo. Enquanto o Padre Rufus ia falando, Jesus já ia tocando
e curando corações. Acredite nisso e se abra, tanto aqui como em casa. Enquanto ele falava, meu Deus do céu, quantas pessoas que estavam em depressão até mesmo profunda, por causa dessas causas que ele estava dizendo. O Senhor já estava agindo neles, Você pode até mesmo aqui em casa reconhecer uma mudança em você. Alguns até perceberam uma mudança grande, outros perceberam uma mudança pequena, mas esse pequena, não é que seja pequena, é que virou a situação. E é claro, o Senhor arrancou você lá do fundo da tristeza, da dúvida, do medo. Você saiu, você estava como que enterrado, e o Senhor desenterrou, Ele arrancou você lá de dentro. Como na hora que você arranca, o que vem parece pequenininho, mas não, começou um tempo novo, acredite. Eu posso contemplar e com alegria descrever a maravilha que o Senhor fez já enquanto Ele estava falando. E agora o Senhor continua, agora que a gente toma consciência desta cura que o Senhor está fazendo, Ele está fazendo aqui e em muita gente em casa. Até quem está em casa, assim que perceber, pode começar a telefonar para a gente. O Senhor me fala de pessoas em profundo medo, alguns medos determinados. Você tinha medo disso, daquilo, mas pessoas que não era um medo determinado, você sentia medo, até fisicamente você sentia medo, e o Senhor veio em seu auxílio. O Senhor veio e socorreu você, Ele te libertou desse medo. Pessoas profundamente tristes por causas determinadas. Aconteceram fatos, aconteceu morte, aconteceu doença, aconteceu decepção, e você estava como que enterrado na tristeza, e o Senhor retirou você. Mas pessoas também que estavam tristes, mas uma tristeza incompreensível, você nem sabia por que estava triste, mas você estava possuído de tristeza, e o Senhor retirou, arrancou você desta tristeza. Obrigado, Senhor, por isso que estás fazendo, por aquilo que fizeste, Senhor. Muito obrigado, nosso Deus e nosso Senhor. Nós estamos sendo arrancados, muitos de nós, arrancados da tristeza. E, Senhor, começa já algo novo em nós. Sim, Senhor, começa uma alegria. Há uma luz no fundo do túnel, Senhor. Mas não é apenas uma luzinha, não, Senhor. Nós chegamos à alegria, saímos da tristeza, Senhor, e chegamos à alegria, como quem sai da noite e já começa o dia, e sabe, daqui para frente é só dia. Senhor, obrigado por todas as pessoas que agora são arremetidas na alegria, e que o Senhor manda dizer agora: assuma, não fique na dúvida, não. O Senhor libertou você, você percebeu que foi arrancado da tristeza, assuma, entre agora na alegria. Tudo depende de você agora assumir, como Ele explicou e Jesus fez com os apóstolos. Quando eles reconheceram Jesus não precisava mais ficar, eles já tinham visto Jesus. Daí para frente era questão deles assumirem que realmente viram Jesus. Não havia mais por que ficar triste, não havia mais por que estar em dúvida, não havia mais por que estarem enterrados naquela situação de medo. Agora também depende de você, assuma. O Senhor está dizendo a você, meu filho, minha filha, assuma. O que eu estou dizendo a você são palavras de fé. Assuma agora que eu, que sou o Senhor, que estou presente e não estou longe. Não era, não, eu sou. Não fiz, não, eu faço. Agora, assuma que eu, que sou o seu Senhor, te tirei da tristeza, de uma profunda tristeza. Eu te tirei de depressão, eu tirei dessa situação em que você estava.
Vai dizendo ao Senhor: obrigado, meu Deus. Eu assumo, Senhor, eu assumo a tua libertação. E eu me agarro, Senhor, eu me agarro em ti. Eu me agarro, Senhor, nessa alegria que me dás agora. Não quero mais ficar na tristeza. Pelo contrário, Senhor, eu quero agora agarrar-me a essa alegria. Não quero mais ficar na depressão, ao contrário. Eu me agarro agora, Senhor, na segurança que tu estás me dando. Eu me agarro em ti, Senhor. Eu sei, eu tenho um Deus vivo no qual eu posso confiar. Vai fazendo o seu ato de confiança, vai expressando diante do Senhor a sua confiança. Meus irmãos, nós não vemos Jesus. Aqueles discípulos de Emaús tiveram a graça de ver, porque eles sempre viam Jesus. Agora Jesus havia sido morto, daí aconteceu tudo com eles. Eles precisavam ver de novo. Nós não vimos Jesus, nem é preciso ver, mas Ele agiu em nós. Ele agiu, Ele redespertou a nossa fé. Sempre o nosso contato com Jesus foi pela fé. Nós não o vimos. Agora Ele renova a nossa fé. Reassuma na fé que Ele está libertando você. Ele está arrancando você da situação onde você estava enterrado. O que o Senhor coloca muito no meu coração é isso: pessoas enterradas na depressão, porque enterradas na tristeza. O Senhor também retira muitas e muitas pessoas do medo. Assuma também agora, você não tem mais por que ter medo, porque o Senhor arrancou você dos seus medos. O Senhor pôs você em segurança. Talvez você não sinta ainda uma grande segurança. É como eu expliquei, você foi arrancado. Mas não queira mais ficar no medo. Depende agora de você. E o Senhor está dando esta graça a você. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, porque agora estamos assumindo, Senhor, sair do medo e agarrar no Senhor, nessa segurança que nos dás. É uma tábua de salvação, Senhor. Eu não quero mais ficar nesse medo, Senhor. Ao contrário, eu quero agora, Senhor, me agarrar em Ti, agarrar essa tábua de salvação, Senhor. Tu és a salvação, Senhor. Tu és a minha segurança, Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza. Vai dizendo isso ao Senhor no fundo do seu coração. Eu não quero ficar falando, não. Vai rezando você, vai expressando isso diante do Senhor. Você em casa também, porque são muitas pessoas que estão sendo atingidas agora pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nos tiras do medo e porque nos dá segurança. Senhor, Tu estás dando uma base onde nós podemos nos apoiar, e esta base és Tu, Senhor. Sim, é em Ti, Senhor, é na Tua palavra, é na Tua presença, Senhor, é no Teu Espírito que o Senhor nos dá, que nós podemos agora nos apoiar e receber de novo segurança. Nós temos onde nos apoiar. Nos apoiamos em Ti, nosso Senhor e nosso Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E o Senhor também está tocando muitas pessoas das dúvidas em que estavam enterrados em dúvidas, especialmente porque você foi muito decepcionado com pessoas próximas a você, pessoas em quem você confiava, pessoas em quem você precisava, podia confiar, mas decepcionaram você. Você foi decepcionado por chefes seus, você foi decepcionado na intimidade de casamento, decepção entre marido e mulher, você decepcionou-se com o pai, com mãe, você decepcionou-se com filho, com filha, decepções muito íntimas, mas essas decepções foram fundas em você, e você ficou uma pessoa sem confiança. É como se fosse uma vasilha sem fundo, e o Senhor retirou você dessa situação tremenda de dúvida, causada pela decepção. Você não tinha fundo, você não tinha apoio. Obrigado, Senhor, porque fizeste isso. Obrigado, Senhor, porque Tu estás tocando pessoas que tinham sido decepcionadas com igreja, e daí com padre, com religioso, com religiosa, com líderes, com coordenadores, com instituições da igreja, grupo, comunidade, associação, colégio. Muita gente decepcionada com colégio de padre, com colégio de freira.
Essa decepção causou um mal muito grande a você. Você ficou sem confiança, sem bases, sem fundo. E o Senhor arrancou você. Obrigado, Senhor, porque tu estás fazendo isso. E agora agarre-se à segurança que Jesus lhe dá. Agarre-se em Jesus. Ele é a sua segurança, Ele é a sua base. É Ele, apenas Ele. As pessoas decepcionam mesmo, mas agarre-se em Jesus e mostre agora ao Senhor a sua confiança. Vai dizendo ao Senhor: Senhor, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Estou entendendo, Senhor, que a causa daquele mal tremendo que havia dentro de mim, Senhor, era justamente por decepção. Foi a confiança que me foi tirada, Senhor. Então eu fiquei na insegurança, numa grande insegurança. Isso me atrapalhou muito, atrapalhou a minha fé, atrapalhou a minha esperança, atrapalhou, Senhor, a minha prática religiosa, atrapalhou, Senhor, a minha vida. Mas agora eu me agarro a Ti, Senhor. Agarre-se ao Senhor, porque Ele agora lhe deu essa segurança. Ele devolveu a você, Ele tirou você daquela situação. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor. O Senhor mostra também a mim que você se escandalizou por coisas que você viu, por coisas que você viveu com pessoas de igreja, com pessoas religiosas, com pessoas em quem você confiava, no grupo, na comunidade. Você viu, você presenciou, você se decepcionou, você se escandalizou com aquilo. Isso lhe fez um grande mal. Isso criou um rombo dentro de você. Também com isso houve uma falta de confiança. E aí, com falta de confiança na igreja, falta de confiança em pessoas religiosas, falta de confiança em Deus. E o Senhor arrancou você dessa situação. Muito obrigado, Senhor, por isso que fizeste comigo, por isso que fizeste conosco. Vai ficando em pé, porque foi linda a obra que o Senhor fez. Isso, você em casa também, até ao ficar em pé, mas ponha-se em pé para valer, assumindo essa cura. Gente, não foram poucas pessoas que foram tocadas, que foram curadas. Só para uma demonstração, quem já percebeu que foi curado nessas coisas que eu fui dizendo agora, levanta a mão. Isto, louvado seja Deus. Olha quanta gente. Pode conservar a sua mão levantada. Conserva a sua mão levantada, porque você não está apenas apontando, não, você está assumindo. E agora já vai fazendo a sua oração. Agora levante as duas mãos e vai fazendo a sua oração. Você em casa também, reconhecendo aquilo que o Senhor fez, vai agradecendo, vai louvando, vai assumindo. É uma oração de assumir agora aquilo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, porque o Padre Rufus trouxe a sua palavra de ordem ao nosso meio, Senhor. O Padre Rufus trouxe a sua presença, Senhor, agindo no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque ele veio no nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, e o Senhor pode fazer conosco tudo isso. Obrigado, Senhor, porque começou muito bem. O Senhor começou pela base, devolvendo-nos a base, devolvendo-nos a segurança, retirando-nos do medo, retirando-nos da dúvida, retirando-nos da tristeza, retirando-nos da depressão. Muito obrigado, Senhor. Nós somos teus servos e queremos te servir, nosso Senhor e nosso Deus. Amém, Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.